Unidade 1. O que é filosofia? Aula 1.1. Conteúdos. A importância da filosofia. Como pensamos. O pensamento filosófico. A filosofia e o pensamento conceitual. Filosofia e opinião. Habilidade. Considerar a filosofia como uma atividade de pensamento e tornar possível sua prática. Então, boa tarde, queridos alunos, boa tarde, professores presenciais. Hoje, mais uma etapa da nossa jornada de conhecimento. Nós vamos dar aí início às reflexões da disciplina de filosofia, né? Uma disciplina muito importante aí, onde há todo um desenvolvimento de reflexões, de pensamento. De antemão, né, eu peço que vocês contribuam aqui com as nossas aulas, pensando, colocando suas ideias, seus pensamentos acerca dos conteúdos aqui abordados. E aí, antes disso, de iniciarmos a nossa aula, vamos ao nosso plano didático pedagógico. Unidade 1. Tema integrador. O que é filosofia? A importância da filosofia. A filosofia e o conhecimento. Nascimento da filosofia. Do mito à filosofia, do mundo material ao mundo humano. Escola platônica. A escola peripatética. Unidade 2. Tema integrador, ética e política. Ética e indivíduo. Ética e sociedade. O que é política? Ética e política. Competências. Contribuir para a compreensão dos elementos que interferem no processo social através da busca do esclarecimento dos universos que tecem a existência humana. Trabalho, relações sociais e de poder, ética e política. Compreender como a filosofia clássica influenciou todo o pensamento do mundo ocidental. Compreender como a racionalização do mundo diferencia a ética da moral. Compreender alguns conceitos de poder e a emergência do pensamento político entre os gregos, chegando até os nossos dias. Então, queridos alunos, dando prosseguimento às nossas reflexões, a reflexão do desafio do dia fala o seguinte: observem a imagem e pense. Por que devo filosofar? Eis a questão da nossa aula, né? A nossa aula ela tem o intuito de fazer com que a gente pense sobre todas as coisas da nossa realidade. Então, eu trago hoje esse desafio de a gente pensar o que seria a filosofia. Então, vamos lá para a nossa aula. O ser humano ele tem duas dimensões. A primeira dimensão dele é a dimensão racional. Nós pensamos, né? O que nos diferencia dos outros animais é essa capacidade de pensar, né? Nós refletimos, aí nós escolhemos aquilo que nós queremos para a nossa vida. Então, a partir disso, né, o ser humano ele vai questionar todas as coisas. Por que as coisas acontecem? Porque elas acontecem. E aí há uma questão muito importante na nossa disciplina, né? Muitos alunos perguntam assim, mas professora, para que serve a filosofia? A filosofia ela só conta histórias, né? Ela só traz aí questionamentos que não são importantes. Então, a gente sempre associa essa pergunta, né, o que é filosofia, à questão prática do ser humano. Nós temos uma dimensão social, por exemplo. Nós vivemos em comunidade, né, dentro de uma coletividade. Então, como que a gente vai aí se colocar nesse mundo, né, firmar nossa existência, olhar para todas as coisas da realidade, né? Então, o ser humano ele desenvolve, a filosofia nasce justamente desse desenvolvimento do pensamento humano. Não é um pensamento qualquer,
né? Eu não posso dizer, que eu pensar o que eu vou comer hoje seria filosofia. Não, né? Todos os seres humanos pensam, mas como que nós pensamos? Por que nós pensamos, por exemplo, em política? Por que é importante a gente se perceber um ser político dentro de um contexto social? Então, a filosofia, ela envolve tudo isso. E a filosofia, ela é a mãe de todas as ciências. Nós vamos ter aí no surgimento da filosofia uma questão histórica, né, que a filosofia surge com Tales de Mileto, quando ele começa a sistematizar o pensamento. O ser humano até então, lá na Grécia Antiga, né, a filosofia ela é proveniente da Grécia. Na Grécia Antiga, ele se baseia a partir dos mitos. O que seriam mitos, professora? Mito é a tentativa de explicação de um fato. Então, o ser humano cria essas histórias que têm sim cunho racional. Há uma questão de ruptura, né, ou de continuidade dentro do surgimento da filosofia. E aí, o que ocorre? O ser humano pensa tudo a partir dos deuses, eles são politeístas, né? Então, acredita-se que tem um Deus para o amor, um Deus para o ódio, né? Um Deus do céu, um Deus do inferno. Então, há toda uma explicação mítica, histórias que contam esses fatos. Como surgiu o homem, como surgiu todas as coisas. E aí chega um momento que o ser humano ele já não vai mais se satisfazer com essas explicações. Como? Porque eu estou amando uma pessoa porque Afrodite, né, está aí influenciando os meus atos. Já que eu sou um ser humano racional, eu preciso sistematizar de forma lógica o meu pensamento. Nós estamos nesse mundo, né, não estamos à toa. Nós estamos nesse mundo a partir do projeto existencial, como os filósofos vão falar. Então, a gente veio, né, para pensar e desenvolver esse pensamento. Então, a filosofia ela é a essência de todas as outras ciências, justamente por isso. A essência lá da psicologia, a matemática, a física, a química, todas as outras disciplinas surgem da filosofia. Essa capacidade de a gente sistematizar as coisas. O ser humano vai pensar de forma racional, ele vai olhar para a sua realidade e vai dizer, por exemplo, né, os primeiros questionamentos da filosofia. Ele vai dizer, olhar para a natureza, qual é a essência de todas as coisas? A physis do mundo, né, da nossa existência. O que está por trás de todas as coisas? A matéria que está por trás de todas as coisas. Então, são os primeiros pensamentos do filósofo. E aí, nós vemos, a filosofia ela engendra para um lado prático também quando a gente entra para o campo da ética, né, sobre as nossas escolhas, sobre os nossos valores morais. Então, percebam comigo, a filosofia ela está no pensamento. Ela parte dessa essência inerente do ser humano. Por isso que ela é importante. Muitos tentam combater a filosofia, né? A gente vê aí algumas mudanças que fazem com que a filosofia seja minimizada, né, dentro do contexto educacional. Porém, a filosofia é importante porque ela nos ajuda a pensar, né, em coisas importantes para a nossa vida. E a partir desse pensamento, o ser humano é capaz de se desenvolver nesse mundo. Ele vai pensar sobre política, ele vai pensar sobre as dimensões humanas, ele vai pensar sobre o ser das coisas, ele vai pensar sobre a arte. Aí eu trouxe até para vocês associarem, né, essa questão estética. A estética ela é um dos vieses da filosofia. Eu trouxe uma obra, né, O Império das Luzes, do René Magritte, de 1949. Analisem, né? O que a gente pensa quando nós analisamos um quadro, uma obra de arte? Primeiramente, o que é arte? Né? Por que nós somos seres, né, que temos sensibilidade? Nós podemos olhar para uma obra de arte, né, e tecer inúmeros pensamentos de forma racional, de forma sistemática, né, de forma lógica. Alguns vão ser tocados em algum ponto, né, numa questão ética, por exemplo. Outros vão levar para a questão da beleza, o que se pensa a partir daquilo que se vislumbra, se visualiza. Aí essa imagem, ela é interessante porque eu posso até fazer uma alusão à filosofia. Né? Nós temos aí uma parte escura, que parece muito com a noite, né? Aí eu tenho o jogo dos opostos, como os filósofos vão tratar, entre o claro e o escuro, o seco e o úmido, né? Então há todo um movimento dentro da realidade humana.
aí tudo se transforma, tudo se modifica. Então a luz, quando eu falo para vocês, a luz, quando a gente vai fazer muita essa referência à luz nas nossas aulas, é a luz do conhecimento. O conhecimento, ele nos possibilita a transformação da nossa vida. O homem é um ser histórico, um ser que ele parte aí desse movimento do devir, como nós chamamos na filosofia, e a gente se desenvolve, né, a partir dos pensamentos. Nós não viemos aqui, né, para pegar ideias prontas, ideias que não são nossas, né, e até se apropriar dessas ideias. Nós viemos para esse mundo para desenvolver as nossas próprias ideias. Só que a filosofia ela é diferente de opinião. Os filósofos já vão tratar a opinião como um termo bem específico da filosofia doxa. A filosofia ela é o ir além. Né? Você olha para a realidade, você percebe a realidade, né? Como é que é? Você analisa todos os pormenores de forma lógica dessa realidade. Então eu quero que nesse momento vocês conceituem aí. O que é que vocês estão pensando sobre essas nossas primeiras reflexões? Filosofia é pensamento, é a gente se espantar com o mundo, né? Eu vou chamar vocês para a gente sair da caverna do Platão. Platão vai contar uma história que depois eu conto para vocês, né? Onde o ser humano ele sai da escuridão e ele vai para a luz do conhecimento. Esse aí é o papel principal da filosofia. E aí prosseguimos, como pensamos? Estranhamento e espanto, é isso, quando a gente sai da caverna, quando a gente percebe que é necessário pensar sobre a vida, pensar sobre aquilo que é importante, sobre as questões sociais, sobre as questões que envolvem a política, sobre as questões éticas, sobre as questões da teoria do conhecimento, a importância do conhecimento na nossa vida, isso tudo é tratado pela filosofia. E aí a gente se espanta com o mundo, o ser humano veio para esse mundo para se espantar, e ele vai questionar por que as coisas são dessa forma, né? Qual é a essência de todas as coisas, a natureza de todas as coisas, por que eu estou nesse mundo, o que existe além, né, da vida, depois que a gente morre, que a gente perece, o que vai acontecer com o meu corpo? Então são todas questões aí que envolvem cunho filosófico. E aí a estranheza nos força a pensar. É esse tipo de estranheza, espanto frente ao mundo que provoca a filosofia. A filosofia é uma provocação, né? Enquanto a matemática tem ali seu conhecimento objetivo, onde a gente vai ter uma equação matemática que vai ter um exato resultado. Não pode ir lá, se muda um sinal, logo a equação estaria errada. A psicologia também vai ter lá os seus objetos de estudo e vai ter as suas investigações precisas. A ciência é isso, né? Ela tem um objeto de estudo e ela esmiuça aquele objeto. Ela é material, ela é objetiva, ela precisa ter aí resultados precisos. A filosofia, ela vai questionar justamente tudo isso. Ela vai ser a essência daquilo que é objetivo. O porquê que as coisas acontecem como acontecem, na questão ética, né? Por que tem que haver aí esses norteios éticos daquilo que é certo, que é errado, quando a gente entra na questão moral, né? Seria moralmente, determinada ação é moralmente correta ou não? Então, isso tudo, né, a filosofia vai investigar, ela vai fazer a gente se espantar. E aí eu digo para vocês que depois que a gente acorda, né, que a gente vai, por exemplo, assistir um noticiário de TV e vai ficar perguntando, será que isso é verdade? Será que a mídia não tenta manipular a minha opinião? Será que não há outra possibilidade, né, de o fato estar sendo aí deturpado ou então manipulado para fazer a minha cabeça? Então, a partir, né, desses questionamentos, a gente vai começando a desvelar o mundo, vai começando a pensar sobre todas as coisas. E aí eu digo para vocês, aí nós temos a dimensão que eu falei, racional, pensante, né, de transformação, e a dimensão social também, já que nós vivemos dentro de grupos sociais, vivemos dentro de uma coletividade, e é muito importante a gente pensar a realidade a partir daquilo que se é, né, um indivíduo único e aquilo que nós vivenciamos dentro do contexto social. E aí, como pensamos, então?
Filosofia é um pensamento inquieto, que não se conforma com respostas prontas e está sempre enfrentando os problemas que nos fazem pensar. Mas, professor, isso é importante, né? Como que os problemas, né? A filosofia está sempre enfrentando os problemas que nos fazem pensar? Porque nós temos capacidades, é inerente ao ser humano a capacidade de racionalizar as coisas. Né? Quando eu falo assim, mas isso é minha opinião. Né? Determinada coisa que acontece no mundo, eu vejo no jornal, no noticiário, aí eu penso, né? Mas isso é minha opinião, eu não vou mudar. Como que a gente não muda? Como que a gente não analisa um fato, né, a partir da veracidade dos fatos? Como que eu vou me colocar como um ser que não vai mudar de opinião? A opinião é diferente da filosofia. Filosofia ela é teórica, você precisa ter ali um método de estudo para chegar a um conhecimento. A gente precisa investigar a fundo todas as coisas. Ela é prática quando a gente entra no campo da ética, daquilo que é certo ou errado, entre o bem e o mal, dentro da questão da coletividade. Então, eu proponho nesse exato momento, né? Professora, mas filosofia parece ser tão chato. E se espantar com o mundo não é chato. Né? A filosofia, ela está aí. Quando vocês me perguntam assim, mas professor, para que serve a filosofia? Serve para a gente ter a estranheza do mundo, se espantar, não se acomodar mais com qualquer resposta pronta, porque a filosofia ela não dá respostas prontas, ela não é acabada em si, ela vai constantemente aí se desenvolvendo. O homem não se desenvolve no contexto histórico? Sim, a gente está se desenvolvendo em várias formas, em vários âmbitos. E a filosofia, a partir desse desenvolvimento da existência humana, ela vai tecendo aí seus questionamentos. Ela veio incomodar. Então, nós como filósofos, eu digo para vocês, né, que não é só eu que fiz filosofia, que tenho um diploma de filosofia, que eu sou filósofo. Todo mundo é capaz de desenvolver esses pensamentos sistemáticos, né? Não se acomoda com aquilo que é dado, mastigado, como nós falamos, né, e começa a se desenvolver nesse mundo. E aí o pensamento filosófico, então, acontece quando somos tirados de um lugar comum, a gente sai da nossa zona de conforto, nós não nos contentamos mais com qualquer explicação, porque assim, quando você questiona alguma coisa, por que é assim? Não, negativo. Nós estamos aqui para desenvolver nossos próprios pensamentos, a partir da leitura, a partir de método sistemático, né? A partir de você perceber a outra pessoa, o outro, a questão da alteridade é muito importante na filosofia. Você também se desenvolver a partir dessas relações sociais é importante. Então, nós estamos aqui para desenvolver pensamento. E aí o pensamento filosófico, pensar no sentido filosófico, não é algo comum, não é um pensamento qualquer. É um acontecimento raro e que produz transformações em nossa vida. Quando pensamos, já não somos mais os mesmos. Mas, professora, todo dia eu penso. Mas você pensa sobre aquilo que é importante? Aquilo que é pertinente? Né? A gente pensa, por exemplo, sobre o nosso cenário político. Professor, mas eu não gosto de política. Nós somos seres políticos. O que eu estou fazendo aqui com vocês nesse exato momento, né? Só como um exemplo, é política. Eu estou trazendo conhecimento novo, né? A gente está aí dentro de um grupo social, vocês estão aí dentro de uma sala de aula e a gente está desenvolvendo esses pensamentos. Então, isso é a nossa essência política, não tem como a gente fugir disso. E a partir disso a gente desenvolve outros questionamentos também. E a partir desses questionamentos, a ciência, por exemplo, ela vai dar aí algumas soluções. Por exemplo, a partir dos questionamentos filosóficos, a gente há a possibilidade, aí dentro do campo da ética, né, de a gente pensar sobre a utilização de medicamentos para determinada cura de alguma doença. Então, olha como é importante a gente partir desse lado essencial. E aí nós vamos ver um vídeo que fala mais ou menos sobre a evolução, que é um tipo de pensamento também. Nós estamos aqui para conseguir perceber como é que pensa a filosofia, como é que pensa a ciência, como é que pensa o pensamento religioso, né? E quais são as diferenças entre esses pensamentos. Vamos lá assistir o vídeo.
então assistiram ao vídeo, esse vídeo vai fazer uma referência justamente a essa capacidade inerente do ser humano de pensar. Nós vamos ser colocados no mundo, né, e a partir daí nós vamos desenvolver tecnologias, por exemplo. Quando o ser humano lá no tempo primitivo, ele utiliza ferramentas, né, na caça, dentro da realidade dele, a gente está se desenvolvendo tecnologia. Eu posso considerar, né, esse termo tecnologia. E aí o ser humano, então, começa, dentro desse mundo, a se desenvolver. A gente cria ferramentas, coisas que vão auxiliar nosso cotidiano, nas nossas tarefas, né? Então, a partir desse pensamento sistemático. Aí o vídeo traz justamente isso, né? Isso dentro da visão científica. Eu estou tratando da visão científica. Depois, nós vamos tratar da visão religiosa, do pensamento religioso, que são visões que vão se contrapor. Mas isso é muito importante, né? A gente contrapor os diferentes posicionamentos do conhecimento. E aí, a hierarquia entre esses pensamentos, não. Eu apresento para vocês, dentro da filosofia, as várias formas de pensamento e você vê, né? Você analisa sistematicamente, logicamente, aquilo que mais condiz com o que você acredita. Então, a filosofia, ela traz essa gama de possibilidades. Então, o vídeo fala justamente disso, né? Dessa forma de o ser humano se desenvolver no mundo, de pensar, dessa capacidade de pensamento. E aí eu volto a afirmar, não é qualquer pensamento. Já que todas as pessoas pensam, a gente já acorda de manhã pensando, não é qualquer pensamento. É um pensamento sistemático que vai, de certa forma, trazer transformações para a nossa realidade, vai fazer o ser humano pensar sobre si mesmo, sobre o seu posicionamento no mundo, né? Ele vai dizer, quem sou eu? Por que eu estou nesse mundo? Quais são os meus objetivos, quais são os meus valores, né? Isso tudo está relacionado ao pensamento filosófico. E aí o pensamento filosófico, então, foi por meio do exercício do pensamento que o ser humano transformou-se a si mesmo e ao mundo, sempre. Isso que vai nos diferenciar dos outros animais. A gente vai adequar a natureza às nossas necessidades, né? Nós somos seres de transformação, de constante devir, como nós falamos na filosofia. E aí eu trouxe uma atividadezinha aqui no meio da aula, né? Eu quero que vocês encontrem aí, utilizando sua capacidade racional, encontre o número 8 em 1 minuto. Eu vou dar um tempo aí para vocês. Vai ser importante tanto a experiência, né, se vivenciar da realidade, quanto o pensamento sistemático, onde a gente vai teorizar as coisas. Por exemplo, eu pensar 1 mais 1, né? Por mais que eu não tenha uma caneta, que eu não tenha um papel, porém, eu já sei qual vai ser o resultado, né? Eu posso fazer essa atividade aí na minha própria mente. Então, olha só como as dimensões do ser humano são importantes a gente entender e compreender, né? Perceber dentro das faculdades humanas. E aí, o que é a filosofia? A filosofia é o amor pela sabedoria, o amor pelo conhecimento, né? O próprio termo já fala, mas não é só que tipo de amor é esse? Você pensar, né, que o conhecimento é importante na sua vida. O conhecimento tira a gente da ignorância. Quando alguém fala assim, esse termo ignorância pode ser até um termo um pouco ríspido, né? Um pouco radical, mas é isso mesmo. Nós não sabemos, não temos um determinado conhecimento, mas logo depois, né, que a gente investiga tudo, investiga a realidade, nós passamos a ter esse conhecimento. Então, a gente sai da ignorância. Então, mas aí a gente também não é detentora, né, da verdade, detentor ou detentora da verdade, já que essa verdade, já que esse conhecimento, ele está em constante mudança. Nós somos seres que mudamos nesse mundo. O homem lá do século XVIII é diferente do ser humano atual. Ser humano que vive com tecnologia, né, de ponta, onde a comunicação é muito rápida, onde há essa capacidade, por exemplo, de eu estar aqui conversando com você sobre filosofia, eu aqui em Manaus e você aí na sua comunidade. Então,
Então, olha só como há todo esse movimento. É importante a gente perceber isso. Muita gente, às vezes, não pensa sobre isso, né? Acha que os questionamentos da filosofia são questionamentos simples, simplórios, né? Que, como nós falamos, porém, é muito importante, é muito pertinente a gente se perceber nesse mundo, né? A gente perceber a nossa essência, por exemplo. Quando alguém chega com você, quem você é? Né? Eu sou fulano de tal. Não, mas eu perguntei qual é a essência, né? A sua essência. Eu estou perguntando, por exemplo, seus valores. Quais são os seus princípios norteadores aí entre aquilo que é certo e o que é errado, que a gente escolhe todos os dias. Nós somos seres de escolha. Nós escolhemos caminhos e cada caminho desse faz parte do nosso projeto. E esse projeto, né, dentro desse projeto nós temos as consequências das nossas escolhas. Então, olha só como é importante a gente pensar, né, que a filosofia nos auxilia a tudo isso. E aí a filosofia é um pensamento racional e conceitual. A filosofia é o amor pela sabedoria, é a amizade, vamos colocar como amizade, que fica melhor pelo saber, pelo conhecimento, pela investigação sobre a realidade. Ela não é uma sabedoria, mas sim uma relação com o saber. Nós ali todo o tempo investigando. O pensamento não para, que implica um movimento de construção e de busca pela sabedoria. Né? O próprio Sócrates, só voltando lá na cartela anterior, quando a gente fala de amor, esse é o Sócrates, é um dos principais filósofos aí. Tem até uma frase muito famosa dele, que ele diz: só sei que eu nada sei. Ele não está dizendo que ele é um ignorante, que ele não sabe de nada. Ele está se colocando no mundo disposto a aprender sempre. Ou seja, apesar de ter alguma idade e já ter muito conhecimento, ser considerado um dos homens mais sábios do mundo, o que vai acontecer? Ele vai dizer: não, mas eu não sei nada. Eu estou todo dia, né, tentando aprender um pouco mais. E aí, voltando, né, filosofia e opinião. Filosofia é o amor à sabedoria, né? A opinião é um pensamento subjetivo, é um pensamento simples, né? Por exemplo, você gosta de determinado time de futebol ou não? Por que você gosta? Isso não é filosofia, não é um pensamento vago, né? É um pensar sobre a realidade, que tem fundamentação e na maioria das vezes nem pode ser explicado. A filosofia ela não tem aí o intuito de ter uma definição, um conceito sobre as coisas. Por exemplo, quando a gente fala sobre o amor, o que seria o amor? O que seria a amizade? A gente não quer conceituar, né? Mas o ser humano é um ser de amizade? É necessário a gente olhar para a outra pessoa e prestar atenção realmente nela, ser um amigo de verdade? O que seria o amor? O amor essencial, aquele amor que exige respeito, né? Que você respeita o outro, que você tem respeito por si mesmo. Então, isso tudo é algo essencial. E a filosofia vai partir daí. A opinião não, a opinião é subjetiva. A opinião, a gente pode ter, né? A gente olha para alguma coisa, no primeiro momento a gente tem uma opinião. Só a partir da investigação sobre essa determinada coisa que nós começamos aí tecer, né, a nossa teia filosófica, como nós falamos na filosofia. E aí a filosofia é opinião, onde, o que, quando. A filosofia, diferentemente, é uma prática de elaboração própria de ideias. Ela também parte da opinião, mas a recusa como verdade e vai além da opinião. A filosofia vai dizer assim: tá, mas o que é a verdade? Em determinada situação, o ser humano age de tal forma, isso é a verdade. Alguém afirma, né? Tá, mas o que seria a verdade? Qual é a essência das coisas que são verdadeiras? Será que essa verdade aqui, que eu estou olhando, material, ela é de verdade? Será que o que eu estou fazendo aqui não está acontecendo só no pensamento de uma outra pessoa, por exemplo? E isso tudo, né, que muitas das vezes parece: mas professor, isso é muito complicado, né? Eu não consigo aprender filosofia. Eu também não posso ensiná-los
a filosofar, eu posso encaminhar, eu posso jogar para vocês, né, a minha estranheza sobre determinado assunto, os meus questionamentos sobre a realidade, e a partir daí, a partir do diálogo, né, do devir, desse movimento, a gente começa a desenvolver as ideias, né? A gente começa a desenvolver essas ideias que vão desenvolver outras ideias, e aí a gente forma aquilo que a gente acredita, a gente se coloca nesse mundo com objetivos, né, com princípios aí que vão tentar melhorar sim o mundo. Dentro da questão da epistemologia, né, a experiência e a razão. Nós somos um misto disso. A filosofia vai trabalhar com os dois pontos. Vai dizer, não, o pensamento é importante, mas a experiência também é importante. E aí, por que existem, então, pessoas pobres? Olha só um questionamento que traz um espanto. Por que existem pessoas pobres? Aí eu trouxe uma charge aí para vocês analisarem. Reflexões da Mafalda. Aí os dois, né, eles olham para uma pessoa que mora na rua. Quando eu vejo um pobre, fico com o coração apertado. Aí o garotinho diz, eu também. Deviam dar casa, trabalho, proteção e bem-estar aos pobres. E aí ele diz, para que tudo isso? Era só escondê-los. Então nós vamos ter duas visões aí. Uma visão, né, de quem, a da Mafalda, que ela vai, mas por que existem pobres? Por que ele está nessa situação? Né? O que ocorre para que ele esteja lá sem trabalho, sem casa, sem família? E enquanto o outro, né, de uma visão mais superficial, vai dizer assim, mas só era escondê-los. Então, olha só como o mundo é diverso, né? Nós temos pessoas que pensam de várias formas. E qual é o pensamento mais filosófico? Dentro do contexto aí que nós trabalhamos aí na charge. Lógico que é o da Mafalda. Ela vai dizer, mas por que as coisas ocorrem? Por que a pobreza existe? Por que ele não tem trabalho? Né? Já que ele está dentro de um sistema e eu tenho, por exemplo, quando ele faz uma comparação. Então, isso tudo, meninos, uma simples pergunta, ela se torna filosófica. Por que existem pobres? Por que tem que existir justiça no mundo? O que é o amor, o que é a amizade, o que é a sabedoria, a essência da verdade das coisas. Isso tudo são questionamentos filosóficos. A sua aula continua no próximo vídeo.